É tão importante que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã sobre os tribunais celestiais. O reino de Deus, Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E esse reino, ele tem leis. O rei estabeleceu as leis e esse reino tem uma constituição. E nessa Constituição, esse reino ele também tem um poder judiciário, onde todas as coisas elas mudam na terra através desse poder judiciário. Então, todas as mudanças que acontecem nas nossas vidas, tudo que acontece nas nossas vidas aqui no natural, parte dessa dimensão espiritual. Em Efésios 2, no verso 6, diz que Jesus, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estamos aqui na nossa casa agora, mas ao mesmo tempo no mundo espiritual, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa oração, ela desce dessa dimensão do céu para a terra. Se nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós estamos dentro da corte celestial. E o que nós falamos na terra é também falado no céu. Não são duas coisas. O que você fala na terra está falando no céu ao mesmo tempo. Por isso que temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Aquilo que nós falamos na terra, porque está sendo falado também no céu, nos tribunais celestiais. E Satanás, ele é um legalista. Ele visa construir um caso contra as nossas vidas. Abre, por favor, Apocalipse 12, no verso 10. Apocalipse 12, desde o verso 10. Diz assim: E houve uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, porque o poder do seu Cristo, é, já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui nós vemos a figura de um acusador, de um promotor de justiça, que nos acusa de dia e de noite. Então, quando nós iniciamos um propósito de oração como esse, nós geramos um conflito no mundo espiritual. Não havia esse conflito, porque nem todos aqui estavam acordando 6 da manhã para estar aqui orando. Então, quando você imprime uma força maior, gera-se um conflito no mundo espiritual. Sua oração gera um conflito. E os anjos vão aparecer, mas os demônios também vão aparecer. E se você estiver com a vida mal resolvida na corte celestial, algo pode acontecer com você. Por isso que, porque nós fomos ensinados a orar num campo de batalha. E o protocolo que se usa na corte celestial não é o protocolo do campo de batalha. Por isso que nós vemos muitos intercessores com muitas dificuldades. Eu tenho tido contato com muitos intercessores e a palavra que sai da boca deles, eu estou na prova, irmão. Eu comecei a orar por fulano e a minha vida está sendo retalhada. Não, você não está sendo retalhado porque você começou a orar por fulano. É porque você deve algo no tribunal do céu. Porque se você não deve nada, não tem retaliação. Então, é mais fácil, por falta do conhecimento, terceirizar a culpa, colocar a culpa em outro, do que fazer uma inspeção em si mesmo. Porque se eu estou orando
e eu estou sendo retalhado, tem algo em mim. Tem algo em mim que está mal resolvido, que não foi resolvido devidamente. Olha que interessante. Os discípulos, eles pedem Jesus para ensinar sobre a oração. Eles veem Jesus subindo ao monte, ele tendo uma comunhão com Deus, e quando ele desce, ele começa a operar os milagres. E os discípulos pedem, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensina somente três formas. E Jesus não leva a oração para o campo de batalha. Primeira forma está em Mateus 6, que fala o quê? Pai nosso que está no céu. E é um filho ou uma filha falando com o pai. Então, a nossa oração, ela vai passar por esse momento. Ou é um filho ou uma filha falando com um pai benevolente, um pai bondoso, um pai amoroso. É Lucas 11, que está isso também. E a segunda forma é um amigo que pede algo para um outro amigo. Você, apóstolo Ricardo, é meu amigo. Chegou alguém na casa dele que não é o meu amigo, mas ele não tem o que dar de comer para essa pessoa. Ele vai vir na minha casa, pedir algo para dar de comer para essa pessoa, para um amigo dele, que não é amigo meu. Então, é uma intercessão. Nós, como amigo de Deus, chegamos até ele e ele nos concede algo para alguém que não é amigo dele. Todas as pessoas são amigos de Deus? Não. E a terceira forma, e a última forma que Jesus ensina, é uma viúva pobre que vai a um juiz injusto. Aí já entra a dimensão do tribunal. Lucas 18. Vamos ler? Lucas 18, desde o verso 1. Isso é importantíssimo, porque eu quero trazer essa mensagem, apóstolo, que no final nós vamos aplicar ela. Lucas 18, no verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha o quadro que Jesus desenha. Ele desenha um quadro, ele pinta um quadro para nos ensinar o mundo espiritual. Dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Olha o naipe do juiz. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus pinta um quadro de um juiz injusto e iníquo que faz justiça para uma mulher desprovida na sociedade, para uma mulher indefesa na sociedade. Ela acessa a dimensão do tribunal e, através de um juiz injusto que não temia a Deus e nem os homens, mesmo assim ela consegue a justiça e Jesus fala: se a viúva conseguiu a justiça de um juiz injusto, quanto mais nós com o justo juiz. Aqui eu quero te ensinar algo muito importante e muito poderoso. Deus ele vai se manifestar de três formas: como pai, como amigo e como juiz. Imagina que o seu pai, ele é um juiz justo. Ele é seu pai, ele é seu amigo, mas ele também é um juiz justo. Imagina que o, alguém te leva ao tribunal. Você vai ser julgado. Tem um promotor de justiça com provas
contra você e seu pai vai te julgar. Ele é um juiz justo. Ele não vai cometer uma injustiça. Ele não vai ser um juiz arbitrário que vai tomar partido para abençoar você, porque ele é um juiz justo. Então, nós precisamos aprender a operar nessa dimensão espiritual. Nós somos, como igreja, parte desse poder judiciário na terra e nós precisamos aprender a operar nesse judiciário do céu, para que nós possamos entregar o direito legal para que o juiz possa expressar o coração do Pai. Nessa manhã nós estamos aqui e no final nós vamos dar a Deus como um juiz o direito legal, as provas, para que ele possa expressar o coração de Pai nas nossas vidas. Sem construir o direito legal, sem você entregar o direito legal, não tem um decreto saindo do trono do Senhor. Nós vemos a nossa Corte Suprema do nosso país. O poder de uma canetada só vale na boca do fuzil da pólvora. Se não tiver alguém que cumpra o decreto, não tem poder. E assim está colocado no trono do Senhor. Se os espíritos malignos, se o diabo toca a sua vida, porque há um processo contra você. Porque Satanás tem ganhado os decretos do juiz justo, você não se apresentou para se defender, e aí os demônios vêm cumprir os decretos que saem do trono do Senhor. Mas assim como os demônios vêm cumprir também, os anjos do Senhor vêm cumprir os decretos que saem ao seu favor. Quando você ora, quando eu oro, Deus, ele ouve a nossa oração imediatamente. Mas a resposta fica bloqueada porque Satanás tem um caso contra nós e nós não nos posicionamos devidamente, corretamente, para resolver isso através do sangue de Jesus. Abra a palavra de Deus aí. Então, como vai funcionar? Pega isso agora. Se você tem um sonho de algo que vai acontecer, é o pai avisando, filho, vai ao tribunal, fala isso, isso e isso, porque Satanás está pedindo isso. E você me entrega o direito legal de tirar a acusação. Vou dar um exemplo. Minha filha teve um sonho e ela falou, pai, eu sonhei que nós estávamos no restaurante e o restaurante que nós gostamos muito de ir, nossa família aqui em Belo Horizonte, e um ladrão entrou e nos roubou. Eu falei, tá, filho, vem cá, dá a mão, papai. Eu falei, pai, em nome de Jesus, como parte do poder judiciário do Senhor na terra, nós entramos em acordo com o judiciário do céu e nós nos apresentamos com o nosso advogado fiel, que é o nosso Senhor Jesus. E eu confesso toda a iniquidade minha ou dos meus antepassados de roubo, defraudação financeira, balança injusta. E nessa hora eu peço que o sangue de Jesus fale ao meu favor e remova toda acusação que o diabo está tentando lançar, levantar contra a minha vida e a minha família. Então eu peguei algo que Deus, que o Pai falou com ela, e fui para o sistema judiciário legislar. Me apresentei na dimensão do tribunal, confessei com o meu advogado e as acusações saem. Olha o que fala em Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Diz assim: a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Olha aqui, olha a referência que está fazendo aqui de um poder judiciário. Olha as palavras que são colocadas aqui. Juiz de todos. As pessoas, acreditando ou não, não vai mudar
o que está escrito na Constituição. Estão sendo julgadas o tempo todo. Juiz de todos e aos espíritos do justo aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Está falando aqui de um juiz. Quem é um mediador? É um advogado que traz ambas as partes em um acordo. Nós temos advogados aqui. Quem tem aí, ó, o apóstolo Rinaldo, na cabeça dele já deve estar formando tudo. Porque, porque ele sabe das leis. É a mesma coisa. Ele sabe do sistema judiciário. Não tem como, não é o protocolo nós entrarmos no Tribunal dos Céus, no sistema judiciário. Ah, eu arranco a espada, eu repreendo o demônio. Não é essa a linguagem. É, doutor? O que o juiz vai fazer? Te mandar prender, você está louco. E aí, o que fala aqui? Que há Jesus um mediador, um advogado. E o sangue da aspersão que fala, o sangue de Jesus, ele não falou. Olha que lindo. Ele fala melhor do que o sangue de Abel. Então, o sangue de Jesus fala onde? Ele fala dentro da corte. O sangue de Jesus fala ao nosso favor dentro do tribunal celestial. É o sangue de Jesus que tira, que remove todas as acusações que o diabo levanta contra as nossas vidas. E aí, o que acontece? 1 João 1, no verso 9. 1 João 1, no verso 9. Diz assim: se, o que é se? O que é se, pessoal? Uma condição, né? Uma condição. Aí é a falha de uma graça. Ah, não, eu estou na graça, irmão. Essa palavra aí não encaixa em mim, não. Jesus já resolveu tudo, Já ele não precisa resolveu mais fazer mais tudo. nada. Não, agora eu só para praia. Só praia e na rede, ô, pastor Daniel. Hã? Só praia e água de coco. Não vai dar nada para mim. Peraí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, olha só, termo jurídico, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a condição aí. Se eu me apresento com o meu advogado e confesso a ele, a voz do sangue fala e remove as acusações contra mim, os bloqueios que está na corte. Agora, se eu não uso esse protocolo, eu não tenho direito. Por isso que o reino dos céus ele tem deveres e direitos. Jesus já está assentado no tribunal. Você já está nessa condição com ele. Agora nós precisamos, como igreja, como parte desse poder judiciário na terra, aprendermos a operar nessa dimensão espiritual e destravar as nossas vidas. Gente, isso é muito poderoso. Isso destrava. Olha o que fala em 2 João, 1 João 2, no verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o nosso advogado, ele já está no céu. E se nós não usarmos, se nós não acessarmos essa dimensão espiritual, podemos orar no campo de batalha, que é uma bênção também, porque em Apocalipse 1 fala que nós somos reis e sacerdotes. Então, nós oramos no campo de batalha, suamos, sentimos uma unção poderosa, mas a vida não muda. Ah, eu não aceito isso. Eu mensuro a minha oração quando há transformação na minha vida.
Se eu oro, oro, oro e não tem transformação, tá orando errado. Se não está avançando no casamento, se não está avançando na vida financeira, se não está avançando no emocional, tem pessoas que oram 10, 20, 30 anos pela mesma coisa e não acontece nada. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Não está certo. Está orando na dimensão errada. Não é possível. Não é possível. Eu sinto a unção, eu sinto arrepios, eu falo em línguas, mas minha vida não muda. Tem alguma coisa errada. Nesse caso, apóstolo, não é unção. Nesse caso, é emoção, né? Aí, né? Eu quis colocar aqui de uma forma para E muitos nessa situação só sente presença de Deus se tiver em grupo. Sozinho ele não sente. sozinho fica gelado, fica congelado, né, apóstolo? Pessoas que dependem do culto do outro. Então, Aí, meu irmão, o culto não foi bom porque o louvor não foi bom, a pregação não foi boa, a mensagem não falou, porque ele está isolado. então, porque ele está sendo acusado de dia e de noite. Satanás, meus irmãos, ele não tem dó. Jó foi julgado à reveria, sem advogado, sem dó. Ele te acusa de dia e de noite, então ele bloqueia. Como que ele constrói um caso contra nós? Vou dar três formas que ele constrói um caso contra nós e bloqueia as nossas orações, a resposta de chegar. Porque quando você ora, Deus ouve, mas a resposta fica bloqueada. Não chega a resposta, os anjos não chegam com as minhas respostas, meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada? E aí, primeira forma é a má intenção do coração. Fazer as coisas com o coração mal intencionado. Isso abre uma legalidade que os espíritos levam isso para o tribunal e Satanás constrói um caso contra você. Pecado oculto. O pecado oculto, ele também Satanás leva isso, os espíritos levam isso para o tribunal e constrói um caso contra você e começa a te processar. E a iniquidade dos antepassados. Agora, o que é um pecado oculto? É um pecado que eu não, nem sei que eu tenho. Sabia? Que tem pecado que nós nem sabemos, porque nós ficamos insensíveis por causa da iniquidade, leprosos. Há um pecado que muitas pessoas têm e elas não sabem que têm. O pecado da murmuração. Ô, apóstolo, estou orando, estou dizimando, estou fazendo tudo. Posso, Reinaldo? Mas eu murmuro dia e de noite. Lachon Hará. Aí já era, meu irmão. O que é liberado nisso aí é o Apolion, a estrutura do Apolion. Murmura no casamento, murmura de dia e de noite, murmura de tudo, e tô orando, tô jejuando. E aí há um caso que está construído contra você através da murmuração e as respostas não chegam. Boca no pó. A resposta não chega. Por que que a resposta não chega? Porque há um processo no tribunal e aí eu começo a orar no campo de batalha e quanto mais eu enfrento o diabo, mais pressão ele coloca, porque eu não consertei na corte, eu não usei o protocolo certo. Eu vejo intercessores esmagados, moídos, estrangulados. Oram pelas famílias das igrejas e a vida deles destruídas. Família destruída. Porque não se consertou na corte. Porque há uma legalidade, há uma brecha que ele ainda não fechou no tribunal dos céus.
Pessoal, eu pego cada caso aqui que a pessoa está no ministério de intercessão, no passado passou por abortos, coisas terríveis, e não se consertou isso. Já chega, já entra direto na igreja, no ministério da intercessão. Ah, vamos interceder, intercede aí. Meu Deus do céu. Ai, segura. Porque há um protocolo no tribunal. Muitas vezes, quando nós começamos a orar, em vez das coisas melhorarem, elas pioram. Por quê? Gera um conflito. O que nós devemos pensar aqui hoje? Qual a minha área que está travando? Qual a área que eu estou sendo atacado? Porque aí você vai pôr na mente, foi uma legalidade nos seus antepassados, eu tô sendo roubado demais, apóstolo, perda financeira. Provavelmente, alguém dos seus antepassados fizer defraudar alguém. Então você precisa fechar isso. Lembra que a viúva foi no tribunal várias vezes? Não é um evento, é um processo. Deus, como Pai, ele sempre vai te mostrar em um sonho, ou por alguém, ou dentro da palavra, algo que você acesse o tribunal, confesse para o advogado e dê a ele o direito legal de expressar o coração de pai. Deus, ele nos ama. Ele é um pai amoroso, bondoso, mas ele também é um juiz e justo. Nós temos que aprender como igreja, amadurecermos nesse tema, aprendermos a operar nessa dimensão espiritual. Porque a palavra igreja significa um sistema de governo, parte do poder judiciário do céu na terra. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, meus irmãos, pode mudar a vida de vocês, porque tem mudado a minha. Tem transformado a minha. Mudado, na palavra mudança não cabe aí. Transformação, porque uma transformação não volta o que era antes, nunca mais. Uma lagarta que se transformou em uma borboleta não volta, não retrocede mais. Então, eu quero passar para vocês esse PDF dessa mensagem, que vocês possam estudar isso. Se Deus falar ao coração de vocês, líderes aqui, se edificou você, se você quer passar para a igreja, eu tenho mais material, eu não tenho problema, eu quero te abençoar. Quero que você passe isso para o grupo de intercessão. Não deixe líderes, não deixe eles na linha de frente sem limpar eles primeiro. Sem levar eles a um acerto nos tribunais celestiais, sem ensinar isso para eles, porque é um massacre. É aqui que está a diferença da vida eterna e a vida abundante, né, apóstolo? Sim, Porque as pessoas confundem a vida eterna, que é a garantia, né, da salvação, mas a vida abundante que é aqui na Terra. A vida abundante está ligada com as questões jurídicas, que as pendências que precisam ser resolvidas nos tribunais celestiais. As pessoas pensam assim, mas Jesus, Jesus morreu na cruz e tá tudo resolvido. Não, mas se você pensa assim, que aceitou Jesus, está tudo resolvido, então pode pedir a morte e ir embora. Né? Mas existe uma batalha aqui, existe uma guerra espiritual. Né? A própria palavra diz que o reino é tomado pela força. sim. Vai ter renúncia, vai ter batalha, vai ter, né, direções que você precisa tomar para você desfrutar
dessa vida abundante, correto? Sim. E olha só, pessoal, não é que você não vai deixar de orar como você ora, mas primeiramente você vai orar nessa dimensão espiritual do tribunal, para que você se acerte primeiro, para depois você vir para o campo de batalha. Porque se você se acerta primeiro, não deixa rastro, como que o inimigo vai te pegar, meu irmão? Não vai. Você pode orar pelas famílias da igreja, você pode orar para quem for. Não vai ter BO na sua vida. Porque você não deve. Porque você se conserta diante de Deus. E você viu, apóstolo, que em 1 João fala? Se é uma condição, não é uma. Jesus não trouxe um evento, é um processo. Todos nós estamos num processo de cura e de libertação aqui. É um processo, é a vida toda. Ah, vamos fazer uma oração aqui, está tudo resolvido. Não, inicia o processo. Você vai aprender como orar, você vai sonhar, você sabe, Deus vai te mostrar o que os seus antepassados fizeram, porque quando você vai se limpando no tribunal, apóstolo, quando a pessoa vai se consertando, Satanás vai aumentando a investigação. Eu estava vendo esses dias, num jornal ali, falou que o ex-presidente Bolsonaro foi o homem mais investigado do mundo. Meu Deus do céu! Pressão. Leva isso para o mundo espiritual. Porque na hora que você vai resolvendo os problemas, o diabo vai aumentando, intensificando. Ele vai procurando outras coisas para tentar te manter no processo. E não acha nada contra o homem. Revirou a vida do cara avesso. E não consegue provar nada. Olha isso no natural, agora leva isso para o espiritual. Isso foi uma reportagem que eu vi, viu, gente? Então, Polícia Federal em cima, os demônios em cima, procurando qualquer vacilo. Assim é nas nossas vidas. Qualquer vacilo. Pecou e não confessou, vira uma transgressão. Pecou de novo e não confessou, vai virar uma iniquidade. E a iniquidade vira um caso contra você. E se você não resolve o caso, a resposta das orações não chega. Se você passar aí na sua cidade em um carro aí agora, em um radar, que é 60, você passar a 100, você vai tomar a multa, não vai? A multa chega na hora? Não chega, mas ela vai chegar. Se eu peco e não confesso, pode não cair um raio na minha cabeça na hora, mas uma hora vai chegar. Não passa batido. Estou ouvindo, não, apóstolo. Pode abrir. Tá, tá dando alguma interferência. Tem uma interferência aí, bispo? É. Pode abrir de novo aí. Entendeu, pessoal? Eu quero. O senhor tem alguma consideração, apóstolo? Não, fique à vontade. Está na liberdade aí de fazer o que o senhor achar necessário. Tem alguém que ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Porque nós vamos orar. Aí eu quero ensinar vocês um modelo, mas não para repetir a minha oração, mas partir dessa premissa para que você tenha a sua própria oração.
Se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunte. É um momento oportuno para você esclarecer sobre isso. Tem muitos líderes aqui e eu tenho material que vai ajudá-los, sabe, apóstolo? E vai ajudá-los no ministério de intercessão. Vai ser outra. Imagina seu ministério, líder. Imagina seu ministério de intercessão, todo mundo alinhado, sem dever nada. A oração vira uma bomba. Isso mesmo. Fala aí, Daniel. Não, tá tudo bem? Pastor Ademar, Shalom. shalom. Tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta, Demar? Você manifestou ou não? Olha, na realidade, tem muita coisa aí que eu veio no meu espírito agora que está preso e eu preciso uma libertação. Então, eu preciso muito desse material seu. Falei já ali que quero, né? Porque vai ser muito útil para mim. Então, Sim. a gente está passando por batalhas, por coisas. Tem pessoas aí que sabem minha história. Amém. Ô, pastor Ademar, feche seus olhos. Assim, põe a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em acordo com a corte celestial. Nós pedimos uma audiência nessa manhã, como parte do seu poder judiciário, como a tua igreja legalmente instituída pelo nosso Senhor Jesus aqui na terra. E nós pedimos uma audiência nesse tribunal e o teu filho Ademar Luiz, ele se apresenta diante desse tribunal, juntamente com o advogado dele, que é o nosso Senhor Amém. Jesus Cristo. E o sangue do nosso Senhor Jesus remove toda acusação, todo bloqueio, toda barreira contra a vida dele agora, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa manhã, nessa nesta manhã, manhã eu confesso as minhas iniquidades, eu eu confesso as minhas confesso as minhas iniquidades, e as iniquidades, iniquidades dos meus antepassados, iniquidade dos meus antepassados, de abatimento, de abatimento, opressão, opressão, ódio, ódio, ira, ira, vingança, vingança, complexo de inferioridade, complexo de inferioridade, fofocas, fofoca, intriga, intriga, contenda, contenda, difamação. difamação. E nessa hora, Senhor, Que nessa hora, Senhor, eu peço que o sangue de Jesus fale por mim. eu peço que o sangue de Jesus fale comigo. Nessa hora eu renuncio É nessa hora eu renuncio a toda aliança que os meus antepassados fizeram com as trevas, a todas as alianças que meus antepassados fizeram com as trevas, consciente ou inconsciente. consciente ou inconsciente. Eu renuncio com Pitom. Renuncio com Pitão. Pai, diante dessa confissão, apresento no tribunal dos céus e o sangue de Jesus fala Jesus. por ele agora e remove toda acusação, toda opressão na vida dele agora, em nome poderoso de Jesus. Toda Amém, Jesus. culpa, toda acusação, todo bloqueio no tribunal agora é removido em nome poderoso de Jesus. E o teu filho é livre de toda Amém, opressão, toda Jesus. culpa é removida da vida dele agora, em nome de Jesus. Amém, Pai, eu Jesus. declaro que na alma dele agora, a alma dele que foi ferida, que foi levada a cativeiro, os fragmentos da alma dele agora, os anjos do Senhor, com espada desembainhada, vão a esses lugares infernais e remove os fragmentos da alma dele agora, em nome de Jesus. Que ele Amém, seja Jesus. livre, toda a Amém. opressão de Pitom, toda feitiçaria lançada contra ele, toda fofoca, toda calúnia, toda difamação agora, a língua mentirosa, a língua da serpente, é silenciada agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. E nós abençoamos a vida dele agora. Espírito Santo Amém. sopra sobre ele agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Esse é um exemplo, pessoal. Porque Deus vai dando várias coisas, você vai
perceber práticas pecaminosas de iniquidade dos seus antepassados, e o Espírito Santo vai trazer no seu espírito. Aí você mesmo vai acessar o tribunal e vai confessar. E pedir que o sangue de Jesus fale por você. Deus, ele quer que nós reconheçamos as nossas falhas. É a única forma de nós sairmos da iniquidade. Se você não reconhece, como que você vai sair? Fica aprisionado a vida toda. Então, a premissa de uma libertação é reconhecer que eu preciso, como o pastor disse. Reconheceu que eu estou sendo alvejado e preciso de ajuda. Nós estamos aqui como irmãos, sem exposição, como corpo de Cristo. O corpo, ele tem uma farmácia interior, ele se cura. Já viu que tem gente que sai de uma igreja ferida e entra na outra e é curada? Porque o corpo se cura. Amém, gente? Vamos lá fazer a oração final aqui? Todo mundo junto? Amém. Então, nós vamos fazer uma oração no geral. Quero passar no geral com vocês. E aí, a partir de hoje, Deus, em sonhos, Deus vai mostrando detalhes para vocês. Amém? Que deve ser confessado ainda. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em acordo com a corte celestial. Nós pedimos uma audiência nos céus agora, no tribunal celestial. E nós pedimos que o sangue de Jesus fale por nós. Nós entramos nessa audiência com o nosso advogado fiel, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E nessa hora, nós confessamos as nossas iniquidades e dos nossos antepassados. Repete comigo agora, de feitiçarias, bruxarias, ocultismo, idolatria, catolicismo, espiritismo, ódio, ira, vingança, assassinato, aborto, abuso, complexo de inferioridade, ansiedade, depressão, orgulho, avareza, vaidade, soberba, incredulidade, falta de fé, perversão sexual, adultérios, fornicações, pornografias. E nessa hora, Senhor Jesus, eu renuncio com toda a aliança que os meus antepassados fizeram com as trevas, consciente ou inconsciente, eu renuncio agora. Eu renuncio agora com Jezabel. Eu renuncio agora com a rainha dos céus. Eu renuncio agora com Belial. Eu renuncio agora com Pitom. Eu renuncio agora com Lilith. E nessa manhã, eu peço, limpa minha casa. Limpa minha casa, Senhor. Agora eu vou orar por você. Pai, diante dessa confissão, nós apresentamos no tribunal do céu. E o sangue de Jesus fala por todos eles agora na corte celestial, em nome poderoso de Jesus. Pai, o sangue de Jesus fala e tira todo o processo, toda acusação, toda culpa, todo julgamento que o diabo tem lançado contra eles agora, em nome poderoso de Jesus. Todo impedimento das orações serem respondidas, sejam removidos agora no tribunal, em nome poderoso de Jesus. E a partir de hoje, as orações que estavam bloqueadas, orações que estavam travadas, respostas que não
não estavam chegando até a terra, elas sejam liberadas agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui entregando as provas, entregando o direito legal para que o Senhor possa fazer o decreto no seu tribunal agora, o decreto favorável, o decreto de um pai, de um coração de um pai amoroso e bondoso, em nome poderoso de Jesus. E nessa hora, Pai, eu declaro agora uma comitiva angelical para proteger cada um deles, anjos com espada desembainhada, anjos valorosos em poder, que foram designados para proteger o destino profético de cada um deles, que esses anjos agora vão à frente, quebrando barreiras e muralhas que se opõem contra eles, em nome poderoso de Jesus. E toda culpa, toda acusação, todo peso, todo jugo e todo fardo é removido da vida deles agora, em nome poderoso de Jesus. E todo ovo implantado por Lilith no hemisfério direito, trazendo sonhos perversos de medo, de terror, de pânico, de morte, são queimados agora em nome de Jesus. O fogo do Espírito queima esses ovos em nome poderoso de Jesus. E eu declaro agora o vento do teu Espírito Santo soprando vida sobre eles e vida abundante. Toda a área que estava morta, toda a área que estava ressequida, receba vida agora em nome de Jesus. Receba a vida de Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Foi, apóstolo. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Amém, apóstolo Michel. Amém. Obrigado, viu, pela palavra, né? Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, seu lindo ministério. Quem não segue aí o apóstolo Michel, passa a segui-lo aí no Instagram. Ele tem também alguns cursos, algumas imersões, material. O senhor também tem livros? Tem. Fala um pouco aí dos livros, né? Eu tenho um livro sobre as tribos também, mas o que eu quero mesmo abençoar eles é sobre os tribunais celestiais. Esse tema, vocês precisam dominar isso, gente. O senhor tem esse material aí? Eu tenho que agrupar ele, mas eu vou passar para vocês. Amém. Eu vou ofertar para vocês. Amém. E vocês precisam dominar isso, porque isso tem que fazer parte da vida de vocês. Amém? Amém. Alguma consideração aí? Alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Temos mais uns 5, 10 minutinhos. Para complementar, vai passar o dia aqui, né? Ah, Mas eu colocar só um ponto. É muito importante o que o apóstolo Michel trouxe, e é um assunto eminente. A diferença vai variar um pouco no linguajar, porque ele está trazendo aqui no linguajar jurídico, né? No campo jurídico. E já que é no campo jurídico, deixa eu fazer uma complementação. Porque eu estou vendo muitas pessoas ensinando este assunto e trabalhando hoje com o Tribunal Celestial. E ontem mesmo eu atendi uma pessoa que nem mora no Brasil, totalmente abalada, e porque tem um monte de pessoas agora querendo resolver o problema de todo mundo em base de sonho e revelação. Toda acusação ela se cala quando você está disposto à conversão, arrependimento, fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto de santificação. Esse processo é natural, ainda que a linguagem não seja a linguagem jurídica, mas os meios são legais. Então, eu vou calar o meu acusador quando eu não tiver mais na minha vida nenhuma legalidade, porque eu já fiz confissão, reparação, restituição e devolução. Que tem muito crente que está enganado com a delação premiada. O apóstolo fez menção aqui de 3 níveis de oração: Pai,
um juiz justo, né? Um pai amoroso e um juiz iníquo. Existe o acusador, que é o promotor de justiça, que no nosso caso é o Satanás, é o inimigo, que vai. Mas não basta apenas eu entregar a confissão quando eu tenho o que devolver ou o que reparar. Primeira instância, segunda instância, terceira instância são o pecado, a transgressão e a iniquidade. E o apóstolo até citou a questão da multa, né? Olha, eu agora estava com 184 pontos na minha carteira. Misericórdia. E o João brinca. Aqui, eu acho que até parte do grupo aqui já ouviu o João dizer, não, o bispo tem um anjo no Detran, tem um anjo não sei aonde. Por quê? Porque eu não perco a minha carteira. Nunca paguei multa atrasada. E essa é uma transgressão. Por quê? Qual é a consequência de uma multa atrasada? Ou de uma multa? Pagar. Se ainda cometi a infração e ainda não paguei, aumenta a legalidade. Então, eu fui no Detran um tempo atrás para verificar minha carteira. Eu disse, olha, moço, eu não posso receber sua carteira e cancelar ela. Se a justiça, se o policial não parar, investigar e reter sua carteira, mas todo mundo pega, ninguém toma. Agora o apóstolo está falando algo aqui que eu aprendi ir diante de Deus e me expor. E confiar que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Então eu tenho falhas. Agora, esse tanto de pontuação, ó, nós terminamos 3 meses. Nesses últimos 3 meses, eu fiz 60 mil quilômetros. Em 3 meses. De 16 de dezembro para cá. Em 105 dias, eu fiz 60 mil quilômetros. Como é que eu vou saber aonde estão todos os radares? E eu não tenho nenhuma multa, apóstolo Michel. Por exemplo, a estrada é de 110. E eu tomei uma multa. Porque lá tinha um radar de 60, ou de 50, ou de 80. O som, bispo. Nossa. Tá com problema no microfone dele, né? Mas aqui Tá com... eu estava com uma deficiência aqui, que quando é quinta-feira, quando dá meia-noite, ele começa, né? Aí nós estávamos achando que era de muito trabalhar, mas agora está cedinho, tá a mesma coisa. Estou achando mais a pastora Leila aqui é por assunto, não é nem pelo. Estamos ouvindo, Está né? interessante aí essa colocação que o senhor está fazendo. Pode continuar aí. Então eu estou numa rodovia que ela me dá o direito de andar a 110. Por acaso alguém vai lá e coloca um radar ou fica um policial parado em uma certa altura. Ou define que aquele percurso ele é de 50. Eu não vi, mas eu passei de 110 para trás. Eu cometi uma infração, mas não cometi um pecado. Por quê? Porque eu não estou desrespeitando a lei. Então isso aqui se resolve aqui nesse tribunal, na primeira instância. Vou lá, paguei a multa, tem consequência até de poder perder a minha carteira, mas isso não atrapalha a minha salvação. Não, agora eu sou consciente. Desrespeito à lei de trânsito, além de ser multado aqui, eu também gerei uma consequência em um tribunal em segunda instância. Que agora ele não vai sair só porque paguei a multa. Eu vou ter que confessar, e muitas vezes isso terá que ser feito publicamente. Misericórdia. Aquilo que eu herdei, meus pais deixam um veículo para mim. Eu não tenho uma multa na minha carteira, não tenho um ponto negativo. Dirijo respeitando a lei, mas eu recebi um carro, é uma herança, e o carro era roubado. Mas como foi meu pai que deixou para mim, então eu estou andando com o meu carro normal. Microfone aberto, Priscila. E eu estou andando legalmente com o meu veículo dentro das normas. O policial para, puxa a documentação do meu carro, eu não sabia. Está lá com o documento alterado, o carro era roubado, comprou e não pagou.
eu sou preso imediato porque eu sou receptor, eu sou herdeiro. Aí isso só se resolve num terceiro nível, que eu costumo chamar nas minhas aulas de o Tribunal Celestial, que é a quarta instância. Eu vou ter que voltar atrás, eu vou ter que apresentar a contraprova. Isso normalmente só vai se resolver com devolução, com restituição, com reparação. Que hoje tem muito crente achando que delação premiada funciona nos tribunais celestiais. E não funciona. O que é delação premiada? Eu conto que pequei, mas continuo com o objeto roubado. Eu Sim. conto, eu conto que pequei, mas eu continuo desfrutando do que eu adquiri com injustiça. Eu trabalho com a linguagem, apóstolo Michel, um pouquinho diferente, porque às vezes eu não uso a linguagem jurídica, mas eu trabalho muito na área financeira. Mas o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo, não há Aham. como você comparecer. Por exemplo, fizemos uma oração linda aqui. Creio 100% no que o senhor orou. Mas tem pessoas que vai ficar só na oração, sabendo que tem algo para ser devolvido. Esperar Deus dar sonho? Por É, quê? por, Se é você já porque sabe que o produto está na sua mão. porque é um processo, não foi um evento, né? Isso, Jesus nos chamou para um processo. exatamente. Então, o Então, que que nós temos que fazer? Deixar tudo na primeira instância, resolver na primeira instância, porque não deixar subir para. aqui nós temos um lema na nossa congregação: os pais preparam o caminho para os filhos. Sim. Está ligado Amém. aqui. O que nós vamos passar o bastão. Esse bastão não pode ter nele nenhuma ilegalidade. Amém. Quando o Amém. apóstolo Alvanor disse: o reino dos céus é tomado por esforços, esse tema, essa expressão, eu uso com Isaías, quando ele vai falar sobre a queda de Lúcifer, a multiplicação da vossa iniquidade, ou a multiplicação do seu comércio. Houve iniquidade em você, que é um sistema. Um é direita e o outro é esquerda. Ó. Eles são contrários o tempo todo. Então, o diabo não tem uma palavra. Ele só tenta alterar a palavra de Deus. Então, a mentira é dissolver a verdade. Se ele conseguir. Então, quando diz o reino de Deus é tomado por esforços, é ir contra o sistema. Sim. Não é porque eu sou crente demais, porque a pessoa vai lá e. Não, não é esse esforço. É você tomar uma posição, uma conversão, e agora eu ir contra o sistema. Mas a maioria dos crentes aceita Jesus com confissão, mas não muda o sistema de trabalhar. Aí ele diz: as coisas velhas se passaram. Não é as coisas velhas que passou. Se essa caneta for roubada, eu vou ter que devolver. Não é porque eu aceitei Jesus, que agora regularizou. Não regularizou, eu vou ter que devolver. O modo de fazer as coisas que eu vou deixar o modo velho, o modo antigo. Eu tenho que fazer em um novo modo. Agora, adquirir caneta não é mais roubando, não é mentindo, não é fraudando, não é só negando imposto, não é dando jeitinho, não é meia verdade. Por quê? Porque esse era o modo velho. Isso é ir em favor do sistema. Alimentar o sistema. Isso aí fica fácil ser crente, sentar numa cadeirinha e dizer que Jesus já te perdoou e você voltar para casa e ir para o seu apartamento fazer frete com 430 anos de cadeia e você recebeu de um juiz injusto uma sentença, não resolveu o seu problema. E também não faz uma pessoa ir para o inferno porque passou o batom numa imagem. Por sinal, aquela menina é cristã, viu? Olha para você ver que muitos dos que estão lá injustamente, que foram pegos num laço por um juiz injusto, os que mais sofreram penas são as pessoas mais justas que estavam lá. Por quê? Porque é um tribunal de injustiça. Então, mas muitos de nós estamos fazendo delação premiada. A pessoa até conta que o patrimônio dele é injusto, mas ele não está disposto. E esses dias eu tenho que encontrar. Se vocês encontrar, por favor, pegue o link e me dê.
o debate aí na abertura dos carnavais, apóstolo Michel, de vários cantores que se dizem crente e foi cantar em abertura do carnaval. E aí começam os crentes a se degladiar, fazer o papel do promotor, um acusar o outro, né? Aí aparece, eu vou usar o nome aqui porque é público, a Joana Prado, a ex-feiticeira, que vai dar sua opinião acerca de uma outra cantora atual evangélica, que abriu o carnaval cantando no Tocantins. E a palavra dela é corretíssima. Aparece um travesti, que eu não sei quem é, deve ser famoso no mundo aí, mas eu não o conhecia, e diz para ela: dona. Esse som, hein? Cadê o técnico? A realidade, que o apóstolo pregou aqui hoje. Tudo está diante de um tribunal. Aquele travesti disse: dona Joana, a senhora esqueceu que a senhora hoje está do outro lado, mas a senhora já esteve do nosso lado. Se a senhora tivesse vergonha na cara, antes de você dizer das outras cantoras, a senhora devolvia o que te enriqueceu, que a senhora ganhou aqui junto com a gente. Você ficou rica, passou para o lado de lá e agora nos condena. Na hora eu lembrei de Gênesis 14, pastor Leandro, que Abraão disse: eu não quero nem uma correia de sandália, nem um cadarço, para que você não diga amanhã, eu te enriqueci. É. Por quê? Não é a quantidade, é a legalidade que precisa ser tirada. Só para resumir, apóstolo Michel, que esse assunto aqui não é só para nos acordar, né? Por isso que já foi logo de madrugada, né? Na parte mais cedo. Anos atrás, eu estava em Belo Horizonte, na igreja do pastor Rogério Costa. Ele vai estar aqui essa semana. Qual bairro que é? Lá no falei onde? Pampulha. Ah, então é perto da minha casa aqui. Aí eu tive um sonho que eu estava num lugar e o anjo me levou num lugar e eu vi um soldado, ele ficava o tempo todo assim, preocupado, com escudo, com espada, todo vestido, com elmo, com a couraça, e ele muito preocupado. O anjo me levou e disse: o que você está vendo, Rinaldo? Eu disse: um soldado da Idade Média, sei lá, alguém. Ele disse: olha de novo. A câmera, aquela imagem se aproximou. Eu vi ele muito próximo. E o anjo disse para mim: vê, olha corretamente. Todos os lugares que tinha juntura, apóstolo Michel, estava sangrando. Eu acordei e o Espírito Santo falou comigo por dias seguidos, ao ponto que eu decorei Efésios 6. E acabei de escrever agora, essa madrugada, eu terminei de fazer o último apontamento. Eu escrevi 44 capítulos, comecei a escrever, deu 44 capítulos, o apóstolo falou, para me falar na imersão. Vou terminar que dia essa imersão? Que é, que é de principados, potestades, e é uma das coisas que até vou citar lá. E ela vai, ele disse: olha corretamente. Eu olhei, ele estava sangrando. Eu acordei, lembrei logo de Efésios 6, li o texto muitas e muitas vezes, até que um dia eu parei e disse: Espírito Santo, me ajuda, eu não estou compreendendo. E aí ele disse: lê novamente: vestir, revestir e cingir. A ordem não é essa. A ordem é cingir, vestir e revestir. E o Espírito Santo diz assim: só essa mudança aqui, quem não está disposto a morrer por esta palavra, ouvindo não ouvirá e vendo não compreenderá. Porque se ouvir e ver e compreender, eu tenho que curá-los. Então, quando alguém entende a palavra, o tribunal resolve a sua situação. O juiz dá a decisão correta. Aí lá está: tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e revestido das armaduras espirituais. Você vestir a armadura sem justiça e sem verdade, não precisa do diabo. A própria armadura vai destruir. Você exigir justiça sem andar na verdade,
a própria justiça vai te esfolar, porque ela é uma couraça. Ela precisa de uma superperliz ou de uma segunda pele, que no caso era cingir, para que a couraça deslize sobre ela. Agora, a maioria de nós, quando vai contar um testemunho, aumenta, enfeita, pinta o pavão. Na pregação, mentem. Nos negócios não há nada justo ou correto. Nome sujo, conta atrasada, pendência de todas as situações. E essas pessoas estão na batalha, puxando as armaduras. Não, como antes que eu viva a verdade e antes que eu viva a justiça, não precisa nem do inimigo contra você. E aí o apóstolo fez menção de pessoas que chegam recentemente, não é porque ele é novo crente que ele não deve ir para a intercessão. Eu fiz oração aqui da minha igreja, vigília, por 6 anos, das 10 da noite às 7 da manhã, trocando turno de meia e meia hora. Que eu aprendi a fazer o povo orar sem cansar. Se tiver 10, 5 horas, 5 descansa. Não põe todo mundo para orar junto, não, senão daqui a pouco cansa todo mundo dorme. Aí vai invertendo. Quando a gente é pouca gente, a gente se ora assim. 6 anos depois, Deus disse para mim, eu não quero reforma outra vez. Eu quero restauração. Então, depois de 6 anos, nós oramos. Até o material eu consegui para ter casa de recuperação. E Deus disse, eu não quero recuperação. Eu quero uma igreja que tenha formação. Vou citar algo aqui, põe amor nas minhas palavras para a pessoa não achar que eu sou contra. Legendários. Glória a Deus por esse movimento. Mas eu estou perguntando quem é que vai libertar a próxima geração, que vai trazer um avivamento para a próxima geração. Porque o legendário é restauração. Cadê a preparação? Por quê? Porque vai levantar outra geração que vai precisar de um outro movimento. Bom, O som, bispo. Dá uma interferência aqui. 1000 homens subiram numa montanha, invocando a Deus. Irmão, aquele povo adorando, cantando, orando, declarando. Aquilo é uma dimensão. Eu estava olhando o livro de Juízes que o povo clamou tão fortemente quando a arca de Israel chegou no arraial que os filisteus viram a terra tremer e disseram: o Deus deles chegou. O que vamos fazer agora? 1000 homens clamando. Mas quem está preparando o caminho para a próxima geração? Por quê? Porque está crescendo dentro da igreja com esse evangelho que está tudo bem. Eu aceitei Jesus. aí é o problema. Isso tem me destruído, apóstolo Michel. Por quê? Porque as pessoas simplesmente, homens grandes, eu não tenho voz ainda. E nem sei se Deus vai me dar voz, que talvez não me deu por causa do orgulho, né? Que tem gente que acha que é grande, então Deus deixa ele pequeno para aprender. Mas uma pessoa vem e diz assim, irmã, não fique triste. Você criou seu filho na igreja. Você fez tudo certo. Se o seu filho desviou, é porque ele decidiu desviar. Ô, Jesus. Isso é Satanás falando no tribunal para uma pessoa que vai sair algemada e vai para a prisão perpétua. Dizendo, não, fica tranquilo. Você está indo para a prisão perpétua, mas você é inocente. Você não deve nada. O errado aí é o juiz, que não sabe julgar. Como é que eu estou na casa de Deus, passo 30 anos na casa de Deus, gero meus filhos nas casas de Deus, e meus filhos estão servindo o diabo, e eu estou dizendo, eu fiz tudo correto. E esse juiz vai me pôr na prisão, porque eu estou transferindo a responsabilidade para o juiz, ao invés de eu assumir que eu não fiz corretamente. E aí, um dos nossos maiores pecados, que eu estava numa aula de direito penal há muitos anos atrás, discutindo sobre modalidade de crime de trânsito. E aí nós estávamos discutindo e eu entendi aquela parábola que Jesus disse, que um homem bom, perdão, não é, a expressão não tem homem bom, que um homem plantou na sua terra uma boa semente e dormiu. Um dos maiores crimes, que é pecado na vida do crente,
é dormir, negligência, imprudência e imperícia. Isso faz com que a natureza da planta mude, porque enquanto ele dormia, o inimigo veio e semeou o joio. Como eu sou de uma cidade totalmente agrícola, e na minha igreja tem até doutor e PhD em agricultura e agronomia, eu falando sobre semente, disse que uma semente boa pode até ficar 7 anos e plantar ela e ela nasce. Aí o agrônomo disse, não, pastor, é o contrário. Uma semente boa. Só José, no Egito, conseguiu que uma semente, depois de 7 anos, nascesse. Porque era o processo de guardar sem oxigenação. Hoje, a tecnologia é, no máximo, 2 anos, a semente vira ração, não planta mais. Mas a semente ruim, apóstolo Michel, uma semente que é chamada aqui no nosso meio de inso ou praga, que a Bíblia vai chamar de joio. Ela fica de 70 a 105 anos. Misericórdia, gente. E se você colocar na terra, mexeu a terra, se ela subir e ficar menos de 15 centímetros de profundidade e tiver umidade, 105 anos depois, ela nasce. E que é isso que ele falou. A obra de Cristo não é um evento, não é um ato, é um processo. Sim. Para limpar uma terra que tem joio, o senhor sabe quantas vezes precisa mexer a terra, esperar nascer e arrancar, mexer a terra, esperar nascer e arrancar? 60 vezes. Isso no processo normal, pastora Leila. Neste ano, vai passar as 4 estações, vai nascer. Você mexe a terra, passa 4 estações. Mas no processo, quando você se apresenta, porque o profeta Isaías diz que compareça diante de mim, apresente as suas razões para que eu possa te justificar. Eu posso resolver um processo de 60 anos em uma única audiência, desde que eu traga as provas e desde que eu traga a confissão, a reparação, a restituição. Não, eu fico só confessando, 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 e não me apresento para receber a sentença do justo juiz, que é misericordioso. E aí, Hebreus diz que nós podemos comparecer diante do tribunal com o nosso rosto nu e descoberto. Assume perante o tribunal a herança que você recebeu de iniquidade. Não fui eu, não estou pagando o pecado. Eu recebi uma herança que na linguagem jurídica é a parte negativa que eu recebi. Então, existe a herança passiva e a herança ativa. A ativa é o bom que você recebe, mas a passiva é o negativo. O sangue derramado, a idolatria, como nós oramos aqui, o apóstolo falou corretamente. Não, eu chego diante de Deus sempre com razão. Não há como comparecer diante dele tendo razão. Porque se você tiver razão no tribunal, você não precisa de ir no tribunal. Mas aí começa, apóstolo, Satanás trabalhou até na Santa Ceia, ele inverteu. Porque o pastor ministra a ceia para quem está bem. E a ceia não é para quem está bem. A ceia é uma denúncia no tribunal de que eu estou mal. Por quê? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma. Uai, quando eu tomo a ceia, eu era menino, eu passava o maior perto do mundo, apóstolo. Por quê? Porque se eu não tomasse a ceia, minha mãe queria saber por quê. E se eu tomasse a ceia, Deus já sabia por quê. Né? Então eu preferia ficar na mão de Deus do que na mão da minha mãe, porque se eu não tomasse a ceia, eu tinha que confessar o pecado que eu cometi. Então eu arriscava, falava, acho que Deus é melhor do que minha mãe. Eu vou tomar mesmo com essa vida torta, é melhor eu tomar a ceia, que pelo menos se eu apanhar, eu vou apanhar de Deus, que eu apanho menos do que da minha mãe. Não, irmão, quando eu tomo a ceia, eu estou reconhecendo diante dos irmãos que eu falhei. Eu posso não ter escandalizado, mas entre uma ceia e outra, eu reconheço a minha falta. Então, sempre vai ser no mundo jurídico, e essa palavra foi boa, agradável
e perfeita nesse tempo, para nos despertar. Talvez eu estava aqui ouvindo o apóstolo e dizendo, rapaz, eu sei isso, por que que eu não uso os termos jurídicos? Porque as pessoas vêm fazer aula de finanças comigo, apóstolo, e eles pensam que eu vou fazer 3 cultos, 7 cultos, e a pessoa vai começar a prosperar. Não, meu irmão, eu trato de justiça, de equidade, verdade, honestidade, pureza, santidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhando por identificação. E aonde eu me identifiquei, eu me apresento. Se eu tiver algo para devolver, vou devolver. Se tiver algo para confessar, vou confessar. Você começa a prosperar naturalmente. Sim, porque chama eles naquilo que eles querem e entrega o que precisa. Exatamente. Exatamente. Só que aí, hoje, os crentes estão dando ouvido a muitas vozes. Por quê? Porque aparece o bambambam aí da mídia e ele vai dizer o contrário do que o apóstolo acabou de pregar aqui agora. Não, não. Jesus já te perdoou. Você não precisa devolver a herança roubada. Você se enriqueceu fraudando, mentindo, enganando, mas era o tempo que você não era crente, você está perdoado. Irmão, você pode até ser salvo, mas o acusador vai ter legalidade sobre você todos os dias, enquanto tiver um prego na sua vida que não é santificado, o inimigo vai colocar nesse prego o que ele quiser. E aí tem homens grandes caindo. Na verdade, eles nunca ficaram de pé, eles só ficaram grandes. Mas a legalidade nunca foi tirada. Homens que se levantam para denunciar o pecado sem confessar seus pecados. Sim. E, pessoal, nós temos que sermos obstinados em consertar com Deus. Quanto mais você e eu, nós nos consertamos com Deus, mais Ele libera. Então, não é esconder. Eu quero é consertar. Se tiver algo errado, eu quero é consertar. Eu vejo o amor de Deus assim, apóstolo Michel. Eu tenho netinhos agora. A minha netinha maior tem 2 anos e meio. E o menor tem 10 meses, 11 meses agora. Ele está tentando andar. E ele cai. A outra já acha que sabe andar e quer correr. E quando ela corre, ela cai. Aí a gente fala, não corre. Ela corre e cai. Ela apanha? Não. A gente vai lá, põe ela de pé de novo, não foi nada. Quando nós chegamos diante de Deus e reconhecemos, não importa qual seja o nosso pecado, Deus é a essência do amor, da luz. Pior dos nossos pecados, quando ele é confessado diante dos olhos de Deus, ele nos ama tanto que ele vai olhar como aquele caído do bebê que está tentando correr e caiu. A gente já imagina que o diabo é bom e que Deus é ruim. É uma imagem que eles pregam. Um homem, um velho, com uma vara da mão, e que se você falar uma fraqueza, ele te corrige. Não, irmão, esse é o juiz iníquo. É o juiz que te acusa, que te condena. Aí, o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho para os evangélicos. Esse evangelho que o senhor está pregando aqui, ele é para crente. Ele é para salvar crente. Foi. Para libertar crente. Por quê? Porque nós temos um Deus, na visão evangélica, um Deus mau e um diabo que não faz mal. E aí as pessoas têm mais confiança em viver com a vida torta, que o diabo não te bate, do que você contar uma fraqueza e ser punido por Deus. Não, quando há confissão, não há punição. E a consequência é tirada. Isso é ato de justiça. Por quê? Porque o sangue de Abel clama por justiça. E quem matou o seu irmão? Quem matou Abel? Caim. Então o sangue de Abel clama, dizendo: Deus, faz justiça com o meu irmão. Deus, faz justiça com o meu irmão. Aí o escritor aos Hebreus diz, e o apóstolo Michel citou, que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Então o que o sangue de Jesus está dizendo? Pai, justifica o meu irmão. Pai, justifica o meu irmão. É que o sangue de Abel clama por um Caim. E o sangue de Jesus clama por todos os Caíns. Não é mata meu irmão, é perdoa-os. Eles não sabem o que faz. E o sangue de Jesus, ele não falou, ele fala. O que está falando? Ele fala hoje, amanhã, depois da manhã. Ele fala. Isso é simples, apóstolo. Por quê? Porque o sangue era posto lá no propiciatório e ele valia por um ano. 365 dias.
aí se repetia o sacrifício. Um dia como 1000 anos, tem apenas 2 dias que o sangue foi colocado no propiciatório do tribunal celestial, no tabernáculo celestial. Tem só Sim. 2 dias, o sangue não coagulou. O sangue ainda está vivo, escorrendo. Tem só 2 Amém. dias. Nesse material dos tribunais também tem as 6 coisas que o sangue de Jesus fala na corte. Olha, Também é muito importante. Aí, apóstolo, é bom o senhor falar no termo jurídico, como o senhor é advogado, o senhor consegue aprofundar mais ainda. Porque as pessoas entendem também melhor também no termo jurídico também da Bíblia, né? porque a Eu, Bíblia é totalmente jurídica. eu trouxe no termo jurídico para quê? Para justamente respaldar o que eu estava falando. Estou falando aqui com vocês da Bíblia. Não estou Maravilhoso. Vai ser difícil voltar para dormir hoje. A gente vai ter que ficar por aqui. Amém. Pessoal, que o Eterno abençoe a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, apóstolo Michel. Amém. Amanhã nós teremos a presença aqui do apóstolo Rogério Costa, um homem de Deus. Vai ser poderoso e continuamos aí firmes nesse propósito. Tenha um dia aí abençoado na presença do Eterno. Cafezinho, né, pastor Leila? Já está tomando cafezinho, né? Shalom, pessoal. Michel, é um Deus prazer abençoe. conhecer o senhor. Shalom, apóstolo. Shalom, shalom. Ei. Para mim